Bom, vamos lá. Iniciando a nossa aula, seção 3.3 do livro base da disciplina, projeto de elementos de transmissão. Então, nós vamos falar sobre as molas helicoidais, correias, correntes, cabos de aço e eixos flexíveis, né? Por que elementos de transmissão? São elementos que se relacionam com a potência do motor e a potência do motor é transmitida. Por isto, elementos de projeto de elementos de transmissão, certo? Então, no caso das molas, elas são aplicadas para armazenamento de carga, amortecimento de choque, distribuição de cargas, limitação de vazão, pressão, junções, etc. No carro, por exemplo, nós temos o exemplo mais clássico são as molas da suspensão. Então, aí vale um comentário sobre algo que ocorre de forma bastante comum, né? Entre os jovens, eles gostam e acham a ideia interessante rebaixar o carro. Como eles fazem isso? Cortando a mola, né? Então, eles vão lá, serram a mola, reduz o tamanho da mola, o carro fica mais próximo do solo. Evidentemente, no projeto do veículo, as molas foram dimensionadas conforme a sua capacidade de carga, necessidade elástica e para trabalhar em conjunto com os amortecedores. Então, quando você vai e corta um pedaço para rebaixar o carro, porque esteticamente o carro pode ficar mais interessante, né? Esta é a razão, esta é a motivação pessoal para que estas pessoas façam esse tipo de coisa nos carros. O que acontece? Basicamente, você deixa o assoalho do carro mais próximo do chão, você altera o centro de gravidade pelo qual o carro foi projetado, você altera o coeficiente aerodinâmico, fazendo com que o carro perca estabilidade e proporcione maior consumo de combustível e, principalmente, você sobrecarrega os amortecedores. Porque o amortecedor, com a mola original, ele cumpre o seu ciclo normal. Sem esta mola original, o amortecedor trabalha sempre sobrecarregado, né? Então, eu usei um exemplo só para caracterizar uma peça clássica no carro e coisas erradas que se fazem com as molas helicoidais, que são bastante utilizadas na mecânica e geralmente são feitas de o material é arame de aço. Então aqui a gente tem a estrutura de uma mola helicoidal. Na figura A, à nossa esquerda, nós temos a mola e o seu curso de ação, certo? Então, nós temos ali a mola em repouso, ou seja, eu não estou jogando carga na mola, e na situação B, eu tenho uma mola comprimida. Então, como eu acabei de citar o exemplo, em vermelho destacado, as nossas molas, tá? A mola helicoidal. Então, é esta peça que eu acabei de destacar que o pessoal corta para rebaixar o carro. Ao fazer isto, rebaixar o carro, repare, este aqui é o amortecedor, tá? Esse conjunto. E ele aqui é uma coifa de proteção do amortecedor para evitar a entrada de poeira, para não expor o cilindro, né? Como assim, professor, expor o cilindro? Então, o amortecedor ele está em contato, ele está em contato lubrificado com a peça, tá? Então, ao ser alterado o seu curso, ou seja, ele sobe, ele expõe o êmbolo metálico. Nós vamos estudar isso mais adiante, tá? Essa peça e como ela trabalha. Mas ele expõe esse êmbolo metálico à poeira
atrita e vai danificar. Boa noite, Pedro. Boa noite. Desculpa o atraso. Sem problema. Então, voltando, a mole helicoidal, a coifa, a proteção. Então, o cidadão vem e corta um pedaço desta mola. Nesses dois pontos aqui sobre os amortecedores, eu vou estar distribuindo o peso sobre o veículo. Pedro, eu acho que você está com o microfone aberto. Sem problema. Então, eu vou distribuir o peso do veículo. Então, eu tenho um exemplo. Um carro normal, comum, quatro rodas, ele vai utilizar o peso do veículo, vai ser projetado para distribuir em 4 sistemas ou 2 eixos, né? Sendo cada eixo ficará com 50% da carga, não necessariamente, depende do projeto e como foi projetado, né? Como assim, professor? Geralmente, o peso do veículo tem uma concentração muito maior na frente, certo? Então, eu tenho uma solicitação de carga maior na frente. Então, por isso que nós temos o dimensionamento de molas e amortecedores diferenciado. Então, eu tenho dianteiro e traseiro. Então, o eixo dianteiro, em geral, ele leva muito mais carga. Por quê? Ele suporta o cofre do veículo. No eixo traseiro, você vai ter o porta-malas, que não necessariamente estará com peso, e você vai ter também o tanque de combustível, mas que não necessariamente estará operando sempre cheio, ok? Nos dias de hoje, geralmente opera vazio, o tanque de combustível. Então, essa é a nossa mola. E a mola, definida por Collins, ela pode ser de 3 tipos. Todas elas helicoidais, mas que trabalham a compressão, podem ser cilíndricas, cônicas ou bicônicas, como a gente acabou de ver. A gente pode ter molas que trabalham a tração. Aí, no caso, essa mola que trabalha a tração, uma mola, por exemplo, do carro, ela vai trabalhar a compressão. Então, você tem a situação de carregamento dela contínua no veículo. Então, o que vai acontecer? Você não precisa prender essa mola, embora você tenha na bandeja uma fixação, não é necessariamente aquela fixação que vai manter a mola ali. Basicamente, o próprio peso do veículo vai manter a mola. Evidentemente, você não vai deixar a peça solta, porque ela pode se deslocar e causar um dano ou um acidente sério no veículo. Mas ela estará presa. Na de tração, ela estará presa também, só que de forma diferente, porque na de tração, a mola irá trabalhar em regime de tração. Então, o que vai acontecer? A mola trabalhando em regime de tração, se você não tiver pontos de fixação para essa mola não tem nem como trabalhar a tração. E a mola de torção, também helicoidal, de torção. E elas estão sujeitas, além, né? Por exemplo, eu tenho de compressão, eu tenho de tração, mas eu posso ter uma mola que ela estará sujeita a torção, a efeitos de torção, mas evidentemente essa torção não será no corpo inteiro da mola, e sim nas extremidades da mola. Então, aqui nós temos os tipos de molas possíveis, né? Na primeira é o nosso caso clássico e típico de automóveis, que é uma mola sujeita a carregamento concentrado, gerando compressão. No caso, aí eu tenho na letra B, mesma coisa, compressão, só que o diferencial, eu tenho a questão da carga
variável. Tá? Então, eu tenho no primeiro caso, ela é uma carga constante. No segundo caso, que é o caso mais aplicado, né? Seria o que se assemelha muito mais aos automóveis, eu tenho uma carga variável. Como assim variável? Imagine o veículo se deslocando, você está andando pelas nossas ruas extremamente bem cuidadas e bem pavimentadas, aquele tapete, aquele asfalto que parece um tapete, né? Então, o que acontece? Você passa num buraco. A carga da mola será variável e acentuada em uma única das rodas. Então, repare, você não terá uma distribuição de carregamento equilibrado porque eu tenho o eixo, a gente já viu que nós temos entre os eixos dianteiro e traseiro, eu tenho uma proporcionalidade de carga superior no eixo dianteiro em função do motor estar no eixo dianteiro. Ah, professor, sempre assim? Não, eu não falei que eu sempre assim. Eu falei que na maioria dos casos. Por exemplo, o Fusca, ele tem o seu eixo traseiro, o eixo de tração e também o eixo onde está localizado o motor. Então, no caso do Fusca, eu tenho uma distribuição de peso maior no eixo traseiro do que no eixo dianteiro. Se eu pegar, por exemplo, a Kombi, ela também tem esta distribuição com carregamento maior no eixo traseiro, uma vez que ela tem a sua tração, o peso e o seu motor posicionados no eixo traseiro. Então, se eu pegar, por exemplo, Lamborghini, Ferrari, né? Koenigsegg, esses superesportivos, o próprio Veyron também, o Bugatti Veyron, todos eles têm o motor aí, não eixo traseiro, não. O motor desses superesportivos, geralmente é central. Ele tende um pouco mais para o fundo do veículo, mas ele é mais central. Por quê? Na tentativa de você conseguir um melhor equilíbrio de distribuição de massa, consequentemente, para você conseguir uma tração mais perfeita, algo mais próximo do ideal. Lembrando que são casos de superesportivos, casos de alta performance, projetados para andarem acima dos 300 km por hora. Logo, se justifica esta escolha, se justifica esta opção, essa opção mecânica, né? Esse tipo de dimensionamento, este tipo de projeto, ok? De qualquer forma, continuando, no caso C, eu tenho uma mola cônica, e aí eu posso ter uma torção helicoidal. Olha lá, a mola está aqui, ela está conectada, e ela, conforme movimenta para cá, para lá, nessa parte conectada aqui, sofrerá torção. E posso ter outros casos, como este caso aqui, em forma de ampulheta. Na verdade, observe, eu tenho que analisar o quê? Eu tenho a barril, ampulheta. Vamos analisar. Porque eu falei o quê? Eu tenho 3 tipos de mola: compressão, tração e torção. Eu observo e olho a carga. Como assim? O F. Onde é que está o F? Está aqui. Ah, está aqui. O F para dentro, ele me indica que eu tenho uma mola de compressão, né? Ou seja, o F para dentro está comprimindo. Ah, legal. Então eu volto na página anterior e olho esses 2 casos. E eu posso olhar mais esse também? Nestes 3 casos aqui, todos são casos de compressão. E aqui um de torção, 3 de compressão e um caso de torção.
Maravilha. Eu avanço e eu tenho 2 casos de compressão também. Aqui, tração, tá? Então, neste caso, forma de ampulheta, não linear. Pessoal, o comportamento dela é de mola de compressão. Ponto. Ah, ela tem algumas características, algumas peculiaridades. É verdade. Em função do formato dela. Tá? E é uma mola que resiste à ressonância. Esta outra mola também. Então, o que depende do formato? Basicamente, o critério de projeto. Mola de tração fechada, por quê? Porque a ponta da mola, ela forma um gancho, ó, conectado aqui. Aqui ela conecta em outro gancho e trabalha a esforço de tração. Ela não é comprimida. Ela traciona e retorna. Diferente dessa aqui. Aqui ela está folgada. Comprime. Ó, esse ponto aqui da força veio para cá. Ela está trabalhando na situação de carregamento. E essa outro tipo de mola tracionada. Aí com um sistema de travamento diferente, né? Barra de extensão. Eu tenho a minha barra de extensão. E a mola é quem suporta esse efeito. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Bom, uma vez que nós entendemos como é que são as molas, os tipos de molas, né? Nós temos molas helicoidais, a tração, a compressão e a torção. Então, nós agora podemos analisar os cálculos dessas molas. Então, um dos fatores importantes a ser calculado nas molas são as tensões das molas, evidentemente, né? Então, a gente analisa o material, todos os materiais e as peças, sempre em relação ao que ela vai ser dimensionada, qual a finalidade, qual o propósito e como ela irá se comportar em função do carregamento, né? Então, não é em função de qualquer... Não. Eu sempre falo, canso e repito de dizer, a fórmula da engenharia não é a fórmula da engenharia mecânica, da civil, da elétrica, é das engenharias no todo, é a fórmula da tensão, a qual ela relaciona a força por uma área, né? Então, quando a gente fala, opa, a mola pode trabalhar com compressão, tração e torção. E aí eu preciso calcular esta tensão, ou seja, a tensão máxima que ela pode suportar. E em relação ao que ela pode ou não sofrer esse cisalhamento ou não. Ok? Então, essa tensão cisalhante, por que cisalhante? Porque imagine você aplicando uma carga numa mola. Quando você traciona, aí é até mais fácil entender o efeito cisalhante. Você foi, puxou nela no limite, considerando que os dois apoios dos quais ela está ancorada para ir sendo submetida a esforço de tração, né? A gente tem que considerar isto. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui a mola. Meu Deus, que mola feia. Mas vamos usar a imaginação. Imagina, isso é uma mola. Eu tenho força sendo aplicada. Então, eu vou ter uma área de tensão. Nesta área de tensão, eu cortei a seção aqui. O que vai acontecer? A tendência é ela romper, cisalhar. Muito provavelmente, um ângulo de 45 graus.
tá? Então, ela vai romper. Então, esse plano aqui, ela vai romper, ela vai cisalhar, ok? Então, por isso que a gente considera essa tensão de cisalhamento direto e torção. Por que torção? Porque eu posso ter esforços aqui, conforme ela está se movimentando, independente se é um ciclo constante ou variável, que irão gerar cisalhamento. Então, eu vou ter a combinação destes dois efeitos. Logo, se eu vou ter a combinação, eu tenho como calcular através desta fórmula. Repare, eu pego essa fórmula e dou uma simplificada. Chego nessa aqui. Ah, legal. Repare o seguinte, nós estamos falando de tensão. Logo, esta componente é uma componente de área. Tá? Área. Não, eu vou apagar isso aqui e fazer direito, porque isso aqui ficou muito feio. Então, essa aqui é uma componente de área. Área. E esta daqui, eu posso analisar. Olha a força aqui. E é o que determina uma tensão. Força por área. Tá? Então, eu tenho aqui. Professor, ali tem um K e um C. Repare que o C é uma correlação de diâmetro. Se esse cara for dado em quilômetros, para dimensionar a mola, e esse aqui em quilômetros, corta quilômetro, sobra o quê? Adimensional. Então, é um número. Assim como o 8, esse cara é um número. Ok? E o K é uma constante. Então, pessoal, aí a gente tem como calcular a nossa tensão solicitante. E para calcular essa constante, dado em relação a dois tipos de carregamento, estático e dinâmico, o nosso K, que nós vamos adotar, repare, olha só, aquele C, a gente acabou de ver, é uma relação do diâmetro da mola pelo diâmetro. Se a gente voltar aqui, opa, olha só, voltando aqui, ó, diâmetro da mola e diâmetro do quê? Vamos chamar isso aqui do material ou do aço, ok? Então, uma relação entre esses dois caras aqui, ó. Diâmetro da mola e diâmetro do aço ou do material. Essa é a relação dada lá. E aí eu quero calcular. Repare que o K, então eu posso dizer que não me interessa, ó, eu posso fazer o seguinte, bom, vamos dar uma apagada nesse negócio aqui. E vamos fazer o seguinte, eu posso dividir essa fórmula em dois. Repare, este cara é o meu estático, né? Mais um estático. Então, esse aqui para virar mais um, se o C for igual a 1, C igual a 1, daria? Não, porque aqui fica 4 menos 3, menos 1, 3. E aqui, 4 menos 4, 0. Opa, não dá. Então, este C, e olhando ele aqui, D maior pelo D menor, então, se eu estou fazendo isso aqui, isso é meu diâmetro total. Beleza.
isso aqui é D. Tá? Então, eu estou correlacionando este cara com este cara. Então, observe, tá aqui. Então, o que acontece? Este cara aqui, vamos trocar o símbolo. Será muito maior que este cara aqui, que o D. Então, essa é uma relação existente e lógica. Então, se é assim, então o meu K vai ter sempre uma tendência de ser maior que 1. Ok? Então, este aqui me dá o W, que é o dinâmico. Este me dá o S, que é o meu estático. Tá? Então, dessa forma, eu consigo correlacionar. Aí eu calculei o K, o C eu calculei porque eu tenho os diâmetros das molas, e eu tenho a força. Esse aqui é o diâmetro do material, né? Diâmetro da mola, diâmetro do material. Mola, material. Tá? Então, esse cara eu tenho... Opa, eu consigo calcular a minha tensão. Essa é a ideia. Basicamente, esse é o raciocínio, pessoal. Pergunto, alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Maravilha. Então, molas com carregamento variável, que é geralmente essa ideia do variável é o que vai cair na grande maioria dos casos, né? Onde você tem uma mola com um comportamento com um K dinâmico. Agora, obrigatoriamente, eu vou ter sempre este comportamento dinâmico? Não. Não. Eu posso ter este comportamento mais estático. Por exemplo, imagine que eu tenho uma máquina que trabalha a vibração e eu projetei um sistema de amortecimentos com mola. Professor, estou analisando aqui. Mas a máquina ligou a máquina, ela vibra. Se ela vibra, ela transmite oscilação para as molas. Então, as molas vão estar variáveis? Não. A variação, neste caso, a gente está falando de alterações drásticas no curso da mola, né? Então, ela teve uma alteração significativa. Ela teve uma alteração maior do que 30% do curso dela. Aí ela é considerada, aí a gente pode considerá-la como variável, tá? Então, se eu tiver este detalhezinho relacionado, nós vamos ter ainda que analisar daí o quê? Frequência crítica. Então, se o meu carregamento variável, ela vai ter uma frequência de oscilação. Tá? Frequência de oscilação. Ela vai ter uma frequência de oscilação. Essa frequência de oscilação, com um comprimento dado de onda, um F da frequência, é aquilo que vocês estudaram em ondas. Tá? Aquilo que vocês estudaram em ondas. Vale para cá. Esse assunto, pessoal, está
correlacionado à dinâmica das estruturas, tá? Aonde você vai ter o K sempre presente, esse K que a gente acabou de ver aqui, sempre vai ser relacionado à mola. Então, este K, ele sempre será uma constante da mola, ok? Então, eu tenho esse K sempre constante da mola. Ele está relacionado a propriedades do material e ao comportamento do qual está sendo aplicado. Aqui ele traz estático, dinâmico e estático. Tá? Então, essa frequência crítica que nós vamos ter que analisar. Por quê? Eu posso ter a ruptura. E a frequência é dada em função do quê? Desta fórmula, aonde W é o peso da mola. Opa, fácil de obter. O K é dado também. O G é uma constante conhecida, familiar, de casa já. E eu tenho como obter a nossa frequência. Aqui eu posso usar o 9,81. E essa frequência crítica deve estar entre 15 e 20 Hz, para evitar que ocorra a ressonância com os harmônicos, já que a vibração pode gerar defeito. Se isto ocorrer, ela colapsa. A mola colapsa. Então, vou dar exemplos de cargas dinâmicas que eu acho que é mais fácil de entender esse comportamento quando você olha, por exemplo, para uma ponte, né? Então, eu tenho um sistema de mola-massa, tá? Então, eu tenho lá o K, eu tenho o peso da mola, que é isso aqui que ele está me dando para calcular a frequência. E eu posso determinar? Posso. Então, vamos dar uma olhada aqui agora. Deixa eu pegar aqui, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, essa aqui é a ponte Rio-Niterói. Vocês já devem ter ouvido falar, passado por ela, enfim. Tá aqui. Professor, o que tem a ver o que a gente está estudando com ponte? Tem a ver que a ponte Rio-Niterói, nesta parte central, neste vão central dela, ela é uma viga metálica. É uma viga metálica. E aqui está a parte interna da viga metálica. Essa é a ponte Rio-Niterói. Pessoal, eu estive aqui dentro, olhando assim, dá a impressão que é pequeno, né? Então, aqui, ó, aqui está o Zé. Ó. Repare a altura na qual o Zé se encontra. Essa parte que ele está não é a parte mais elevada. Na parte mais elevada, opa, aqui dá para ver, ó. Aqui, ó, o Zé aqui. Olha a altura que dá, ó. Tá? Então, isso aqui tem 8, uns 10 metros. Tranquilamente, são 10 metros. E aqui estão os sistemas de massa-mola. Ok? Então, qual que é o objetivo do sistema de massa-mola?
Aqui está a massa e aqui estão as molas. Nessa daqui, ó, nesse vídeo dá para ver melhor, ó. Ó, tá bem com cara de mola mesmo, e aqui é a massa, tá? Então, o que acontece? O sistema massa-mola faz com que, vamos lá, esta parte da ponte, vamos tentar entender o contexto, está no vão central. Beleza. É uma estrutura metálica. Ok. Os carros passando lá por cima, e aí eu tenho um detalhezinho. O que faz ela oscilar? Carga de vento. Ah, eu tenho variação em função do tráfego? Tenho, mas não é tão relevante quanto a carga de vento. Então, antes do sistema, digamos assim, para o sistema massa-mola, tira ele. A ponte Rio-Niterói chega a oscilar até 6 metros. Pensa você está andando sobre uma ponte que ela sobe e desce 6 metros de altura. Então é uma coisa assim, até para... eu não tenho medo. Então até para quem não tem medo, bem nessa parte central, né? Vamos ver se a gente tem aqui, ó. Construção dela, ó, bem na parte central aqui. Até para quem fala, eu não tenho medo. Dá medo. Tá? Dá medo. Por quê? Porque é simples assim, com essa loucura de oscilação que a gente tem, fica inviável. Então, antes do sistema entrar em ação, o que os caras fizeram? Fechava a ponte. Por quê? Porque não tinha como. Imagina a chance de um carro estar se deslocando pela ponte, com ela oscilando tudo isso, e ser jogado para fora da ponte. Beleza. Então, o que acontece? Esse sistema massa-mola, atuando, ele neutraliza essa frequência. Então, moral da história, voltando para as nossas molas que a gente está dimensionando, se eu colocar a minha mola numa condição que ela oscile demais e dentro daquela frequência crítica, que ela ultrapasse, ela pode entrar em ressonância. O que é ressonância? Ela tem um movimento de ação, carga variável, e junto com esse movimento ela pode igualar essa frequência crítica. Se ela fizer isso, tchau, mola. Tá? Já era mola. Ela detona. Então, essa é a ideia, essa é a concepção desse sistema e a importância dele. E por isso a importância da gente estudar, né, levar em consideração os efeitos da frequência no nosso estudo. Como um exemplo, se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade, pode interromper, perguntar, tá? Então, um exemplo. Considere um sistema de transmissão de correia plana. Nele, a velocidade angular do eixo é 3.600 rotações por minuto. Tá? Opa, cadê as... tá aqui as canetas. Então, ele está dando aqui, ó. Ele deu 3.000. Me deu uma velocidade angular, 3.600. A potência a ser transmitida, 0,5 HP. A distância entre o centro das polias movidas é de 10 polegadas. Qual o torque dessa correia? Então, o torque, ele será calculado desta forma, né?
Então, a gente já viu isso em aulas anteriores. Primeiro de tudo, eu pego aqui a potência, que ela é dada em HP, horsepower, e converto. Faço a conversão, chego em 372,85 de watts de potência. Né? Então, primeiro eu pego a potência que está lá, transfiro para cá, converto. Tá? Então, aqui nós temos a nossa velocidade angular. 2π a gente sabe que é uma constante. Tá? Aqui a potência está relacionada. E aí você tem como calcular em newtons por metro. Tá? Então, aqui é multiplicando, faltou um multiplicando. Ok? Então, pessoal, veja que, calculado isso, calculei o torque, fórmula de torque da correia, a gente viu em aulas passadas. As correntes. Então, esses elementos de máquinas são altamente eficiente e versátil para transmitir potência. Nós vimos também na aula passada a parte de correias, tá? Correias. As correntes, daí nós vimos correias, vimos polias. As correntes, elas funcionam de forma parecida com as correntes, tá? Tem algumas particularidades que a gente vai ver. Mas a transmissão delas só pode ser feita em eixos paralelos ou com rodas dentadas. Muito similar ao quê? A nossas amigas correias. Eu tenho ela aqui e eu tenho outra aqui. Eu vou transmitir de lá para cá, ó, com este cara. Tá? Então, eu tenho um eixo aqui, eu tenho outro eixo aqui. Então, eixo 1 para o eixo 2. Posso variar o tamanho. Por exemplo, um eixo 2 maior, um eixo 2 menor. Então, eu tenho esta relação de transmissão, mas sempre, ó, paralelo. Eu não tenho como colocar uma correia aqui, outra correia aqui, e falar, trabalhe, minha filha. Trabalha nada, ela salta e já era, tá? Então, por isso que, inclusive, as correias, nas polias, elas geralmente elas têm uma cavidadezinha aqui, tá? Dentro dessa cavidadezinha que ela tem aqui, ela vai estar aqui confinada. Com o tempo, peças do carro quebram aqui, ó, dentam e quebram. Por que elas quebram? Aqui eu tenho um parafuso onde eu dou o ajuste. Às vezes eu não estou com um ajuste tão homogêneo, tão legal, faz com que a correia salte para fora, não imediatamente, mas ela vai atritando, ela vai tensionando essa região dentada, puff, até quebrar. Meus desenhos não ajudam, mas a internet me ajuda. Vou mostrar para vocês aqui o que nós estamos falando. Olha só. Vamos pegar aqui, ó, o que eu estou falando. Aqui ele está falando que eu digitei polia carro. Ele trouxe o quê? Esticador de correia, tá? Esticador. Isto aqui que eu estou falando, ó. Repare ó, essa peça, esta peça aqui, tá? Repare esta peça e esta peça. Ela é tensionada para fora. Essa parte aqui, ó, dentada, geralmente é a parte que colapsa. Ao colapsar, tchau peça. Olha só, essa aqui, ó. É a peça perfeita. Essa aqui também. O que acontece? Você, por exemplo, sujeiras podem quebrar isso aqui, começa a forçar essa parte, o próprio desgaste do material, pam, quebrou, tchau peça. Lembrando que o motor, ele trabalha, essa parte aqui trabalha com calor. Professor, como assim com calor? Você tem o calor produzido no motor. Na verdade, na queima do combustível, você gera calor.
este calor realiza um processo de dissipação térmica, né? Porque eu não consigo máxima eficiência do meu motor. Eu vou ter sempre perda de energia. Esta energia perdida será dissipada, essa energia perdida será dissipada para as demais peças do motor, próximas. Não tem como nem ser diferente. Ah, professor, então o ideal seria isolar tudo isso. Bom, você teria um custo elevado para isolar essas peças e você teria um outro problema, que seria bloquear a própria refrigeração do motor. Então não tem como. Então essas peças estarão trabalhando com temperatura? Sim. Ah, extrema temperatura? Não, eu falei que elas estarão trabalhando com temperatura. Em geral, essas peças são de policarbonato. Tá? São peças, vulgarmente a gente pode falar, plásticas. Não é plástico, a gente sabe, mas elas têm um comportamento do material como se fosse um plástico enrijecido. Ok, o que acontece? Recebe calor, recebe calor, recebe calor. Com o tempo, isso vai se tornando cíclico. Automaticamente, a tendência é fadiga. Ao fadigar, pam, rompe. Certo? Então, isto é o nosso sistema de polia que a gente poderia ter visto na aula passada, mas estamos vendo nesta aula. Toyota eu sei que tem, BMW eu sei que tem. Vamos ver, eu quero ver se eles mostram. Então, olha só. Olha só. Então, aqui eu tenho... Nós temos, nos carros mais sofisticados, nós não vamos ter o uso de correia dentada. Nós vamos ter o uso de corrente. Tá? Então, é este tipo de corrente que nós estamos falando. Tá? E aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, o formato da corrente, o tipo da corrente. Aí, tudo depende da sua aplicação. Corrente da bomba hidráulica. Enfim, tudo depende da aplicação. Um detalhe, todas as correntes em geral trabalham com banhadas a óleo. Tá? Todas elas vão trabalhar banhadas a óleo. Então, se você pegar aqui, ó, correia dentada. Vamos colocar Uno. Pronto. Olha só. Olha aqui. Isso é uma correia dentada. Tá? Como trocar a correia dentada do Uno? Quem tiver curiosidade, depois assista ao vídeo. Particularmente, eu vou ser bem sério, pessoal. Na internet tem muita aqui esticador da correia dentada. Tem muita... pessoal, eu não estava mostrando para vocês, né? A internet, ou vocês estavam vendo? Pessoal? Desculpa, professor, você pode responder, repetir a pergunta? Vocês estavam vendo a internet? Eu estava vendo sua tela agora, ela sumiu. Tá. Apareceu. Tá, ok. Tá vendo a internet agora? Tô vendo. Tá, então aqui a correia dentada, tá? E anteriormente eu tinha mostrado o sistema de corrente do motor, por exemplo, a corrente do motor do Toyota
Corolla. Tá? Então, corrente que nós estamos estudando, dentada por quê? A corrente, ela tem esses dentes que são presos nas engrenagens, tá? Todas elas metálicas. Todas elas metálicas. Ok? Então, a eficiência das correntes, elas trabalham em algo próximo de 97,98%. Tá? Então, se eu for estabelecer uma relação cinemática, né? Lembrando, em consideração que a gente está trabalhando, analisando, por exemplo, duas polias, eu não estou analisando um conjunto de polias e a corrente passando por um conjunto, porque geralmente o comportamento dela não é esse. Você está trabalhando com duas polias, ou seja, a número 1 transmitindo esforço para número 2, como eu desenhei há pouco na tela. Certo? Aí nós poderemos ter esta relação, no qual ele correlaciona número de rotação entre a primeira e a segunda, correlaciona a quantidade de dentes e o torque. Lembrando sempre daquela relação, ó. Eu tenho 1 e 2 iguais, a minha correia irá trabalhar com isso aqui tudo igual. Eu tenho 1 assim, 2 assim. Repare que eu tenho uma diferença de proporcionalidade. Exatamente como a gente calculou para as correias, será o cálculo da nossa relação aqui. Então, o comprimento da correia refere-se ao quê? Ao número de elos definido pela equação. Então, nós acabamos de ver no exemplo lá da correia do motor do Toyota Corolla, o número de elos de correntes, o N, dado por L, que é a distância entre os centros, os eixos. Vamos fazer novamente o desenho. Aqui, eu tenho aqui, tenho aqui. Né? Essa corrente já está condenada, né? Repare, essa curva aqui, a corrente não tem, tá? Mas vamos lá. Eu tenho esse N, que é o número de elos da corrente, ó. Eu estou analisando aqui, ó. A corrente, ela vai ter vários elos ligando a corrente. Ela é ligada por elos. Beleza. Então, o que vai acontecer? Esse número de elos da corrente, eu tenho o P, passo das rodas da corrente, e eu vou ter o L, que vai ser a distância dada aqui, ó. Esse L do centro. E o Z é o número de dentes, né? Então, só que eu vou ter uma relação sempre respeitando a primeira e a segunda. Então, eu tenho como calcular esse N. Quantos elos são necessários para dimensionar uma corrente? Um exemplo disto. Vamos analisar um exemplo do que a gente acabou de ver, acabou de discutir, acabou de analisar. Uma transmissão por meio de corrente entre um motor estacionário, um picador, tem torque de 15 Nm por metro. Então, ele me deu o quê? Que eu queria saber. Uma transmissão por meio de corrente. Ah, eu estou falando de cálculo de corrente, ok. A rotação que passa pelo motor trabalhará a 1.500 giros. Rotação. O número de dentes, ele quer saber quem? A gente acabou de ver, o N, número de dentes, da correia dentada motora é 15. Ah, então ele me deu. E 15 da outra parte. Ou seja, ele está dizendo que eu tenho uma parte aqui que é 15
E essa outra parte eu tenho 35, tá? Essa aqui é a motora e essa é a movida, por isso a seta indicando para lá. Beleza. O rendimento é 98%, ao passo que a corrente dentada tem 12,7 milímetros, a distância entre eixos 1 metro, daqui até aqui, ó, pegando os eixos, eu tenho 1 metro. Beleza. Qual será o que? A potência disponível no eixo do picador. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que calcular o torque. Eu tenho o torque daqui. Dessa aqui eu tenho. E o torque dessa eu não tenho. Mas eu posso correlacionar esses caras? Posso. Né? Nós acabamos de ver. A relação está aqui, ó. Rotação, eu tenho. O Z, número de dentes, eu tenho. O torque, eu tenho de um, não tenho do outro. Então, eu posso trabalhar aqui, sair pelo número de dentes, olha aqui, ó, 15,35, eu tenho o número de dentes, e chegar no torque. Poderia ter usado outra alternativa de cálculo, mas, ó, foi dado. Poderia, por exemplo, ter calculado o torque em função do N, ou poderia não ser o torque, mas o Z e o N, enfim. Eu chego no cálculo do torque do 2. Por quê? Destes caras aqui, quem é conhecido? T1. Eu tenho T1? Tenho, olha ele aqui. Tá. Z2. Olha o cara aqui. Z1. Olha o cara aqui. Então, eu tenho como chegar em T2. Agora, eu vou fazer o quê? Aplicar a relação, novamente, só que aquilo que eu falei, correlacionando para potência. Né? Então, eu vou isolar o N2, passando esse cara para lá, e vamos lá, vamos ver quem que eu tenho. Novamente, mesma coisa. Eu tenho a rotação do 1? Tenho, está aqui. O Z1, eu já usei ele lá, está aqui, Z1. E Z2, também. Então, eu chego na rotação do 2. E aí, eu quero saber a potência disponível no eixo do picador. Repare, ele está me dizendo aqui no início, o motor estacionário e um picador. Então, esse é o meu motor e esse é o picador. O motor está fornecendo energia, né, para o picador. Então, eu quero P2, aplicando fórmula. O N a gente já calculou, o T a gente calculou. Aplicando a fórmula, eu chego na potência de 2.309 watts. Pergunta. E daí, pessoal, entenderam como é que tá? Eu acho que entendi, professor. Não são equações tão complexas e a análise também não é tão complexa, né? A partir do momento que você imagina duas polias conectadas por uma corrente, uma correia, o raciocínio basicamente é o mesmo. Ou seja, neste caso, nós temos um motor gerando energia para o picador. E ele transmite através desta correia. E ele dá lá, olha, e a eficiência é de 98%. Tá? Então, ele não pediu, por exemplo, a potência útil e tal, que daí eu teria que usar o rendimento, mas ele não me pediu isso. Então, avançamos para a próxima etapa. Cabos de aço. Os cabos de aço, eles são elementos de transmissão que suportam cargas e fazem deslocamento das posições horizontais, verticais e inclinadas. Pessoal, cabo de aço. Nós temos N tipo de aplicações para os cabos de aço. Podemos dar uma olhada aqui na internet. Vamos lá.
Vou compartilhar a tela. Olha só. Está aqui. Por exemplo, um exemplo de cabo de aplicação de cabo de aço. Me deem um exemplo. Pessoal, exemplo de cabo de aço. Tá? Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, freio. Tá? Então, o freio é cabo de aço. Tá? Então, eu tenho outros exemplos. Por exemplo, vamos olhar aqui uma máquina de elevação, vidro, carro. Olha só. Máquina de vidro. Funciona com cabo, tá? É cabo de aço. Cabo de aço, rodando, vidro desce, vidro sobe, vidro desce, vidro sobe. E aqui, pessoal, uma coisa que aconteceu comigo. Eu comprei um carro, é o meu primeiro carro, que eu comprei um carro com 5 anos de uso. E 5, não, 4 anos de uso. Não sei por que cargas d'água, se foi erro de projeto. Eu acredito que possivelmente tenha sido erro de projeto, né? Porque com 5 anos, o vidro elétrico estourou o cabo de aço. Estourou o cabo de aço, aí a pecinha veio junto e arrebentou a máquina. Que é um motorzinho elétrico. Arrebentou com tudo. Então, aí eu vi toda a troca, estava em viagem. E detalhe, isso só acontece em dias bons, né? Isso só acontece em dias bons. Num dia de inverno, termômetro marcando 4 graus, um frio legal, garoa, e aí estoura o cabo de aço. Que maravilha, que beleza, né? Resultado, eu fiz o quê? Subi o vidro e calcei o vidro com uma chave de fenda. Sorte que eu tinha um kitzinho de ferramentas dentro do carro e isso foi a minha salvação. Subi o vidro, calcei com a chave e consegui concluir a viagem e fazer o reparo. E aí eu vi os caras trocando. Então, esse motorzinho aqui é muito simplesinho, o motorzinho. Quando estoura o cabo, eu não sei o que acontece aqui, mas deu um tranco na máquina e a máquina arrebentou com tudo. Mas, enfim, vimos exemplos de aplicações em automóveis das peças que a gente está trabalhando aqui. No caso que a gente está vendo agora, os cabos de aço. Então, o cabo de aço ele pode ter uma composição Ciale apresentado por pelo menos 2 camadas com o mesmo número de arames. Aqui está a composição do nosso cabo. Então, eu tenho aqui a seção principal, a alma, e a perna que envolve essa outra parte. Beleza. Então, a alma é o núcleo em torno do qual as pernas são torcidas e ficam dispostas em hélice. Está aqui a alma e as pernas que perfazem para formar o cabo. Ok. A alma pode ser feita do quê? A composição dessa alma pode ser fibra natural ou artificial, ou ela pode ser formada pela perna do cabo de aço independente e ainda ela pode ser
por aços especiais de alta resistência, né? Então, a alma, essa parte central. Evidentemente que nós, quando vamos dimensionar, nós vamos considerar isso aqui, o diâmetro de cada uma dessas seções, mais o diâmetro dessas seções aqui, para compor a resistência do meu cabo de aço, ok? Então, evidentemente, isso aqui tudo é possível medir, dimensionar, para formar o nosso cabo de aço, tá? Então, essa é a carinha do cabo de aço, tá? Daí aqui um gráfico que faz uma análise para a gente selecionar os cabos. Nós vamos ter que analisar o quê? Nós vamos ter que analisar a quantidade de arames por perna, lembrando, aqui está a perna, quantos arames eu tenho aqui. Por exemplo, nessa imagem eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, que aparece aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabos. Um exemplo, tá? No desenho, 7 cabos, ah, beleza. Então, número de cabos. Então, aqui, vamos lá. Número de cabos, 7 cabos. Então, aqui, 6. Aqui deve ser o 7. Aqui seria mais ou menos o 8. Ah, tá. Tá aqui o 7. Beleza. Né? E aí a gente tem uma comparação de resistência à fadiga por flexão e resistência à abrasão. E aí a gente vai poder dimensionar a quantidade. Na verdade, eu fiz o inverso, né? Eu peguei lá e analisei para cá. Mas, na verdade, a gente analisando o gráfico, nós vamos chegar no valor, na quantidade de arames necessários. Então, os cabos, como as correntes, devem ser lubrificados. Por exemplo, essas máquinas elétricas, os vidros, eles geralmente trabalham, o lubrificante que eles utilizam geralmente é grafite em pó, para fazer essa lubrificação. Nós temos também outras alternativas de cabos. Um cabo muito importante é o cabo do acelerador, cabo do freio, certo? E o próprio cabo da embreagem, quando o carro não é automático. Não necessariamente, porque lembra que você tem ainda 2 cabos, né? Freio e acelerador. Quando ele é automático. Quando ele não é, você vai ter 3, porque tem a embreagem também, tem a figura da embreagem. Então, basicamente, todo esse mecanismo é feito por cabos. Agora, eu tenho, por exemplo, outro cabo. Abertura do capô. Abertura do porta-mala. Ah, professor, no Corolla, até hoje, você tem abertura de combustível, porta-mala, por alavanquinhas próximas ao banco, né? Então, se a gente for analisar, freio de mão, sistema de cabo. Então, professor, mas é elétrico, e você acha que acontece o quê? Você aperta o botão elétrico, tem um motorzinho que aciona, adivinha quem? O cabo, né? Traciona o cabo, pam, abre, fecha. Exatamente, ou seja, não adianta substituir. Olha, eu tenho freio de estacionamento elétrico. Ah, é elétrico, é. Uhum. Só que não é por eletromagnetismo. O freio é elétrico, ok, mas é um motorzinho que vai acionar um cabo que vai fazer este funcionamento. Então, isso é importante se analisar. É importante observar a importância dos cabos, né, a quantidade de acessórios e coisas que eles são empregados dentro do veículo. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Como é que estamos, pessoal? Eu acho que tá tranquilo, tá dando para acompanhar aqui. Beleza.
eixos flexíveis. Os eixos flexíveis são eixos que são utilizados quando ocorrem problemas de desalinhamento ou quando há necessidade de grandes deslocamentos entre dois eixos rotativos. Aqui está um tipo, né? Então, um eixo flexível. Não necessariamente ele tem flexibilidade ou ele trabalha com essa flexibilidade o tempo inteiro, tá? Então, imagine que você tem lá uma passagem de óleo, alguma coisa, enfim, você necessita dessa peça fazendo essa conexão. Então, aí você tem que dimensionar este eixo flexível, tá? Então, algumas fórmulas para a gente dimensionar esse eixo flexível é em função do torque, que é dado. Eu vou ter a potência relacionada à potência, a velocidade angular, que ele trouxe como N. Geralmente a gente trabalha ela como W, né? No lugar do N, mas ele trouxe como N. Aqui o nosso torque e a potência. Então, basicamente, o eixo é uma relação entre quem? Potência e velocidade. Tá? Então, é dado aqui. E aí eu posso ainda ter o raio de curvatura. Qual o raio de curvatura? Este raio de curvatura. Ó. Quanto ele faz de raio de curvatura baseado num ponto. Ó. Ok? Neste caso, ele está assumindo que os dois raios são iguais. Tá? Então, ele vai trabalhar com esta equaçãozinha para a gente calcular este raio, aonde y é a distância entre a extremidade dos meus componentes e o x, eu pego o centro desta peça e o centro desta peça e determino o meu deslocamento em x. E aqui nós temos uma equaçãozinha, né, do segundo grau para determinar este raio. Ok? Então, se a gente olhar, isto aqui eu não preciso olhar com muitos detalhes para lembrar que isso aqui, 4, lembram lá embaixo? Lembram? Em cima, raiz, ou seja, isso aqui é Bhaskara. Olha o 4 aqui, ó. Só que ele está correlacionando x e y, professor. Sim, porque x estava aqui e ele trocou por raio. Raio é uma unidade. Raio poderia ser quem? Meu x. Tá? Então, dessa forma, nós temos como calcular o raio, temos como calcular o torque. O torque aplicado aqui, ó. Nessas peças aqui. Bom, dito isto, nós finalizamos a aula. Essa é a aula na verdade, não a aula de hoje, né? Mas a nossa sessão 3.3, tá? Nós finalizamos a sessão 3.3, que foi o tema da aula de hoje. Nós temos, após o intervalo, nós vamos abordar a 4.1. Iniciar a 4 e a 4.1. Dúvidas até aqui, pessoal? Daí, como é que estamos? Tudo tranquilo? Por mim tá tranquilo. Beleza. Vamos fazer 15 minutos de intervalo. 8h40 a gente retorna para daí finalizar. Olhando uma parte da aula 4.1. Até eu vou parar a gravação.